Olá! Espero que esteja tudo bem com você. Já disse e repito, eu fico muito contente pelo canal J. Carlos de Andrade fazer parte da sua descoberta sobre a lei da atração e os princípios da mecânica quântica. Mas não é só isso. Eu quero agradecer pela sua paciência e generosidade de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, o seu like na publicação e também deixar correr os poucos anúncios que são veiculados pelo YouTube. É a lei da atração, atuando para mim, para você e para os que a anunciam nesta plataforma. Espero que esteja gostando da obra O Jogo da Vida e Como Vencer esse Desafio, de Florence Scovel Shinn, que tem a tradução e a adaptação de Samuel de Castro. A leitura é amadora de J. Carlos de Andrade para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade CLW no YouTube. Esta é a quarta parte da leitura. Perfeita autoexpressão ou desígnio divino. Vento nenhum pode desviar o meu barco, nem tampouco mudar as ondas do destino. Para cada ser humano existe uma perfeita autoexpressão. Existe um lugar que ele tem que preencher, o qual ninguém mais pode preencher. Algo que ele tem que fazer, que ninguém mais pode fazer. Isso é o seu destino. A plena realização disso fica suspensa como ideia perfeita na mente divina, à espera do reconhecimento do homem. Já que a faculdade da imaginação é faculdade criativa, faz-se necessário que o homem visualize essa ideia antes que ela possa manifestar-se. Portanto, o pedido mais elevado do homem será o do desígnio divino para a sua vida. Ele pode não ter a menor ideia de qual ele seja, pois pode ser que exista dentro de si um talento maravilhoso e que esteja escondido, à espera de ser encontrado. Então, o seu pedido deveria ser, aspas, Infinito Espírito, abre o caminho e fazei com que o desígnio divino para minha vida seja manifesto. Libertai o gênio que ora possa estar dentro de mim. Concedei que eu veja claramente o seu plano perfeito. Fecha aspas. O plano perfeito inclui a saúde, a riqueza, o amor e a perfeita autoexpressão. Esta é a quadra da vida, a qual traz perfeita felicidade. Quando alguém faz seu pedido, pode dar-se conta de que grandes mudanças estão ocorrendo em sua vida, pois quase todo ser humano tem se distanciado muito do desígnio divino. Conheço o caso de uma mulher que testemunhou praticamente a passagem de um ciclone em sua vida e negócios, mas logo vieram os reajustes rapidamente,
e novas e maravilhosas circunstâncias tomaram o lugar das anteriores. Perfeita autoexpressão nunca significará trabalho, mas assumirá tão envolvente interesse para si que vai parecer simples e prático como uma brincadeira. O leitor ouvinte já sabe também que o homem vem ao mundo financiado por Deus e que a provisão necessária à sua perfeita autoexpressão vai estar disponível e à mão. Muito gênio já lutou anos a fio com o problema da provisão, quando a sua palavra dita e sua fé poderiam ter solucionado rapidamente a questão dos fundos necessários. Um exemplo. Após a aula, certo dia, um homem procurou-me e me entregou 1 cêntimo. Ele me disse: eu só possuo 7 cêntimos nessa vida, e eu vou lhe dar um deles, pois eu tenho fé no poder de sua palavra dita. Eu quero que faça o pedido para que eu atinja minha perfeita autoexpressão e prosperidade. Fecha aspas. Eu pronunciei a palavra e não voltei a ver aquele homem, senão apenas 1 ano mais tarde. Ele chegou para mim um dia, feliz e bem-sucedido, com um maço de notas amarelas em seu bolso, e me disse: imediatamente depois que a senhora fez o pedido, me ofereceram um posto de trabalho em uma cidade distante, e estou aqui agora demonstrando minha saúde, felicidade e plenitude. Fecha aspas. A perfeição na autoexpressão de uma mulher pode torná-la uma perfeita esposa, uma perfeita mãe, uma perfeita dona de casa e não necessariamente ter uma carreira profissional. Peça por sinais definitivos, e eis que os caminhos se apresentarão fáceis e bem-sucedidos. Não se deve visualizar ou forçar uma imagem mental. Quando o homem pede ao desígnio divino que se manifeste em sua mente consciente, ele recebe lumes de inspiração e começa a se ver como se estivesse conseguindo grandes realizações. Esta é a imagem ou ideia a qual ele deve ater-se sem hesitação. A coisa que o homem procura o está procurando. O telefone estava à procura de Graham Bell. Os pais nunca devem impor carreiras e profissões a seus filhos. Mediante o conhecimento da verdade espiritual, o plano divino poderia se manifestar prematuramente, ainda na infância ou em tempos pré-natais. Um pedido a ser feito, por exemplo, em época pré-natal, deveria ser, aspas, deixai que o Deus presente nesta criança tenha perfeita autoexpressão. Fazei que o desígnio divino de sua mente, corpo e realizações
sejam manifestos em toda a sua vida, por toda a eternidade. Fecha aspas. Seja feita a vontade de Deus, não a do homem, o padrão divino e não o do homem. É o mandamento que encontramos através das Escrituras, e a Bíblia é o livro que trata da ciência da mente. É o livro que diz para o homem como libertar a sua alma, ou mente subconsciente, dos grilhões da prisão. As batalhas ali descritas são imagens do homem travando uma guerra contra os pensamentos mortais. Os inimigos do homem devem ser os de sua própria morada. Todo homem é Josafate, e todo homem é Davi, que matou Golias, o pensamento mortal, com uma pequena pedra branca, a fé. Então, o homem deve estar atento para que ele não seja o mau e preguiçoso escravo que enterrou o próprio talento. Há um castigo terrível a ser pago por não se utilizar a própria capacidade. Com frequência, o medo se interpõe entre o homem e a sua perfeita autoexpressão. O medo do palco já acabou com a carreira de muito gênio. Isso pode ser vencido pela palavra dita, ou tratamento, oração. O indivíduo perde, então, toda a autoconsciência e sente-se simplesmente como se fosse o canal da infinita inteligência pela qual esta vai expressar-se. Ele está sob direta inspiração, sem medo e confiante, pois ele sente que é o Pai em seu interior que faz o trabalho. Um rapaz vinha sempre à minha aula com sua mãe. Ele pedia-me para dizer a palavra, fazer o pedido, para que ele fosse bem em seu futuro exame na escola. Eu, então, pedi que ele fizesse a seguinte afirmação: eu sou alguém com infinita inteligência. Sei tudo o que deveria saber sobre a matéria. Fecha aspas. Ele possuía excelente conhecimento de história, mas não tinha tanta certeza quanto a seu conhecimento de aritmética. Eu o encontrei depois e ele disse: eu fiz o pedido para aritmética e passei com ótimas notas e honras, mas pensei que poderia estar confiante com relação à história, onde eu obtive uma nota muito baixa. Fecha aspas. Lição: o homem sempre esbarra num retrocesso quando ele está certo demais sobre si mesmo, o que significa que ele está confiante em sua personalidade e não no Pai em seu interior. Já uma de minhas alunas deu-me um exemplo disso também. Ela fez uma longa viagem ao exterior
em certo verão e visitou muitos países cujas línguas ela ignorava. A todo minuto, ela buscava orientação e proteção, e todas as suas atividades correram de maneira tranquila, milagrosamente. Sua bagagem, por exemplo, nunca se atrasou nem perdeu. Suas acomodações estavam sempre prontas e a seu dispor nos melhores hotéis, e ela recebeu perfeito serviço por onde passou. Ela então regressou a Nova York. Por dominar a língua, ela sentiu talvez que Deus já não era mais necessário. Daí, começou a tratar de seus afazeres de uma maneira ordinária. Saiu tudo errado. Sua bagagem atrasou em meio a muita desarmonia e confusão. A pessoa deve criar o hábito de praticar a presença de Deus a cada minuto. Em todas as tuas veredas, reconhecei-o. Nada é tão pequeno ou tão grande. Portanto, um pequeno incidente pode significar o divisor de águas na vida da pessoa. Roberto Fulton, ao observar um pouco de água fervendo numa chaleira, visualizou ali um barco a vapor. Eu já testemunhei um aluno, muitas vezes, afastar-se de sua realização por pura resistência e por tentar apontar o caminho ele mesmo. Ele dirige a sua fé apenas para um canal e dita a si próprio exatamente o caminho pelo qual deseja que a manifestação se realize, o que faz com que as coisas fiquem em um impasse. Aspas. Faça-se a minha vontade e não a vossa vontade. Fecha aspas. Este é o mandamento da infinita inteligência. Como acontece com todo tipo de energia, seja ela do vapor ou da eletricidade, deve ela prover de um motor não resistente ou de outro instrumento. E o homem é que é esse instrumento ou motor. Quantas e quantas vezes o homem se vê diante de uma ordem para ficar quieto. Aspas. Ó Judá, não temais, mas amanhã ide contra eles, pois o Senhor estará convosco. Vós não tereis que travar esta batalha. Preparai-vos, permanecei onde estais, e vereis a salvação do Senhor convosco. Fecha aspas. Vemos isso nos incidentes dos $2.000 que chegam para a mulher através do senhorio, quando ela se torna não resistente e tranquila, e também na mulher que conseguiu o amor de um homem depois que todo sofrimento havia cessado. A meta do aluno é o equilíbrio. Equilíbrio é poder, pois dá ao poder Deus a chance de perpassar o homem a fim de querer e realizar a seu bel prazer.
equilibrado. Ele pensa claramente e toma decisões corretas rapidamente. Ele nunca perde uma jogada. A ira turva a visão, envenena o sangue e é a raiz de muitos males, além de causar decisões erradas que levam ao fracasso. Ela tem sido chamada de o pior dos pecados, já que sua reação é tão maléfica. O aluno apresenta que, na metafísica, o pecado tem um significado muito mais amplo que nos antigos ensinamentos. O que quer que não venha da fé constitui pecado. Ele descobre que o medo e a preocupação são pecados mortais. Elas são o reverso da fé e, através de imagens mentais distorcidas, faz que aconteça a coisa que ele teme. O seu trabalho é o de expulsar esses inimigos da mente subconsciente. Quando o homem não tiver mais medo, estará acabado. Maeter Klink diz: o homem, é Deus com medo. Assim, conforme lemos nos capítulos anteriores, o homem somente pode aniquilar o temor ao aproximar-se e enfrentar a coisa temida. Quando Josafá e o seu exército se preparavam para enfrentar o inimigo, cantando: "Louvai ao Senhor, pois a sua misericórdia dura para sempre", eles perceberam que os seus inimigos haviam se destruído uns aos outros e já não havia mais a quem combater. Por exemplo, uma mulher pediu a uma amiga que entregasse uma mensagem a outra amiga. A amiga ficou com medo de entregar a mensagem, já que sua mente racional lhe disse: "Não se misture com esse assunto, não entregue essa mensagem." Ela estava perturbada em espírito, pois havia prometido que entregaria a mensagem. Afinal, ela se determinou que enfrentasse o leão e clamou pela lei da divina proteção. Ela encontrou a pessoa a quem deveria entregar a mensagem. Quando abria a boca para falar sobre a mensagem, a outra amiga disse: "Fulano de tal deixou a cidade." Isso fez que não fosse mais necessário entregar a mensagem. Como ela estava querendo fazê-lo, não foi mais obrigada a fazê-lo. Como ela não temeu, o problema se esvaneceu por si mesmo. O aluno sempre atrasa uma apresentação pela crença de que esta não será completa. Ele deve então fazer a seguinte afirmação: "Na mente divina, tudo é completo, portanto, minha apresentação será completa. Meu trabalho perfeito, minha casa perfeita, minha saúde perfeita.
Fecha aspas. O que quer que se peça serão ideias perfeitas, registradas na mente divina, e devem manifestar-se sob a graça e de modo perfeito. Ele dá graças por já haver recebido no plano invisível e se prepara ativamente para receber no plano visível. Uma de minhas alunas precisava conseguir algum dinheiro. Procurou-me e perguntou por que é que não conseguia obtê-lo. Eu respondi: talvez você tenha desenvolvido o hábito de deixar as coisas inacabadas e o subconsciente se habituou a não completar. Tanto faz como tanto fez. Ela disse: a senhora tem razão. Eu sempre começo as coisas, mas nunca as termino. Irei para casa e terminarei algo que comecei há semanas. E sei que isso será uma demonstração simbólica do que preciso fazer. Fecha aspas. Então ela continuou as suas costuras de forma assídua e completou a peça que havia começado. Pouco depois, o dinheiro chegou de uma forma muito curiosa. O marido dela recebeu 2 salários aquele mês. Ele contou às pessoas sobre esse engano e eles o instruíram que guardasse o dinheiro. Quando a pessoa pede com fé, ela acaba por receber, pois Deus cria os seus próprios canais. Algumas vezes já me perguntaram: suponha que alguém tenha vários talentos. Como pode ela saber qual deles escolher ou seguir? Seu pedido deve ser apresentado de modo definitivo. Diga: Infinito Espírito, concedei-me um sinal definitivo. Revelai-me a minha perfeita autoexpressão. Mostrai-me qual talento eu devo utilizar agora. Fecha aspas. Conheço pessoas que, de repente, mudam de emprego ou começam outra tarefa e que rapidamente já estão perfeitamente equipadas para dominar aquele assunto, com pouco ou nenhum treinamento. Para tanto, deve-se fazer a seguinte afirmação: eu estou completamente preparado para o plano que Deus tem para a minha vida. Fecha aspas. E não tenha medo de agarrar as novas oportunidades. Algumas pessoas ficam muito alegres enquanto doadoras, mas são péssimas recebedoras. Elas rejeitam presentes simplesmente por orgulho ou alguma razão negativa, dessa forma bloqueando os seus canais. E invariavelmente elas se veem em situações em que pouco ou nada possuem. Um exemplo disso é o de uma senhora que havia doado uma alta soma de dinheiro e pouco tempo ofereceram a ela um presente que valia milhares de dólares. Ela recusou-se a recebê-lo, arguindo que não precisava dele. Pouco depois disso,
as suas finanças tiveram uma decaída e ela se encontrou em apuros com uma dívida do tamanho daquele presente. Lição: o homem deve receber de bom grado o pão que a ele retorna sobre a água. De graça doareis e de graça recebeis. Existe sempre um perfeito equilíbrio entre o dar e o receber. E embora o homem deva dar sem pensar no retorno, ele estará a violar a lei se não aceitar o que a ele retornar. Pois todas as dádivas vêm de Deus, sendo o homem meramente o canal. Uma imagem ou pensamento de falta nunca deve assaltar aquela pessoa que faz uma doação. Ou seja, quando o homem me doou aquele centavo, eu não lhe disse: pobre homem, ele não podia me dar esse dinheiro. Ao contrário, eu o visualizei rico e próspero, com recursos a chegar-lhe em abundância. Foi este pensamento que lhe fez chegar a essa abundância. Se alguém foi um mau recebedor, ele deve tornar-se um bom recebedor. Ao aceitar um simples selo postal, se este lhe for dado, e abrir os seus canais para a sua recepção. O Senhor ama aquele que recebe com alegria, tanto quanto ao que doa com alegria. Sempre me perguntam: por que é que alguém nasce rico e saudável e uma outra pessoa nasce pobre e doente? Eu digo que onde quer que haja um efeito, sempre haverá uma causa. Tais coisas não existem por mero acaso. Essa questão é parcialmente respondida através da lei da reencarnação. O homem passa por vários nascimentos e mortes, até que conheça a verdade que o libertará, enfim. Ele é trazido de volta ao plano terreno por um desejo insatisfeito, a fim de pagar as suas dívidas kármicas ou para cumprir o seu destino. Pode-se afirmar que o homem nascido rico e saudável manteve em sua mente subconsciente de vidas passadas imagens de saúde e riqueza. E o pobre e doente mantinha imagens de doença e pobreza. O homem manifesta em qualquer plano a soma total de suas crenças subconscientes. Contudo, o nascimento e a morte são leis fabricadas pelo homem, pois o salário do pecado é a morte, o que significa a queda adâmica na consciência através da crença em dois poderes. O homem de verdade, o homem espiritual, não possui nascimento nem morte. Ele nunca nasceu nem morreu. Assim como ele o foi no início, ele o é agora e o será
para sempre. Assim é que, através da verdade, o homem é libertado da lei do karma, do pecado e da morte, e manifesta-se como o homem feito à sua imagem e semelhança. A liberdade do homem vem através do cumprimento de seu destino, fazendo-se manifestar o desígnio divino de sua vida. O seu Deus dirá então para si: bem feito, bom e fiel servo. Tu tens sido fiel sobre algumas coisas, pois eu te farei reinar sobre várias outras, inclusive a morte. Entra na glória de teu Senhor, que é a vida eterna. Afirmações e negações. A leitura é amadora de J. Carlos de Andrade para publicação exclusiva no canal J. Carlos de Andrade CLW no YouTube. Tu também decretarás uma coisa e ela se manifestará diante de ti. Todo o bem que deverá fazer-se manifesto na vida do homem já constitui um fato realizado na mente divina e é dado a conhecer através do reconhecimento do homem ou de sua palavra proferida, de modo que ele deve estar atento para decretar que somente o plano divino seja manifesto, pois frequentemente o homem decreta, por meio de suas vãs filosofias, o fracasso e o infortúnio. É, portanto, da mais alta importância fazer os seus pedidos de maneira correta, conforme já explicado em capítulo anterior. Se alguém deseja uma casa, uma amizade, um emprego ou qualquer outra coisa boa, faça o pedido para que seja feita a seleção divina, ou seja, segundo a vontade de Deus. Exemplo: infinito Espírito, abre as portas para que obtenha a casa certa, a amizade certa, o emprego certo. Dou graças, pois que tudo isso agora se manifesta pela graça de Deus e de uma forma perfeita. Fecha aspas. A última parte da afirmação é a mais importante. Por exemplo, conheci uma mulher que fez um pedido para obter $1.000. A sua filha sofreu um ferimento e eles receberam $1.000 de indenização, de modo que essa resposta não veio de uma forma perfeita. Aquele pedido deveria ter sido feito dessa maneira: infinito Espírito, eu dou graças, pois que os $1.000, que são meus por direito divino, estão agora disponíveis e que me chegam sob a tua graça e de uma forma perfeita. Fecha aspas. À medida que se cresce na consciência financeira, deve-se fazer o pedido para que tais e tais somas de dinheiro, que é seu por direito divino, sejam obtidas pela graça e de formas perfeitas.
É impossível que o homem consiga obter mais do que aquilo que ele pensa ser possível, pois a pessoa é condicionada pelas limitadas expectativas do seu subconsciente. Deve-se, portanto, ampliar as expectativas a fim de que os pedidos sejam igualmente atendidos de forma mais ampla. Tantas vezes o homem se limita em seus pedidos. Lembro-me de que um aluno fez um pedido para conseguir $600 até uma certa data limite. Claro que ele o recebeu, mas ouviu-se mais tarde que ele chegou a quase obter $1.000, mas que apenas recebeu 600 como resultado de sua palavra proferida. Aspas, eles limitaram o sagrado de Israel. Fecha aspas. Riqueza é uma questão de consciência. Os franceses têm uma lenda que ilustra bem isso. Um homem pobre andava por uma estrada quando encontrou um viajante que o parou e perguntou: "Meu bom amigo, vejo que és pobre. Tome essa pepita de ouro, vende-a e serás rico pelo resto de seus dias." O homem ficou exultante com essa sua sorte e imediatamente tomou a pepita e a levou para casa. Logo depois, ele encontrou trabalho e se tornou tão próspero que nem chegou a vender a pepita. Os anos se passaram e ele se tornou um homem muito rico. Certo dia, ele encontrou um homem pobre pela estrada. Parou e disse: "Meu bom amigo, eu vou te dar essa pepita de ouro, a qual, se tu a venderes, te fará rico pelo resto da vida." O mendigo tomou a pepita, pediu que a avaliassem e descobriu que se tratava apenas de uma peça de bronze. Vemos assim que o primeiro homem se tornou rico através do sentimento de riqueza, do pensar que a pedra era de ouro. Todo homem tem dentro de si uma pepita de ouro. É a sua consciência do ouro, da opulência, que traz riqueza à sua vida. Ao fazer os seus pedidos, o homem começa pelo fim de sua jornada, isto é, ele declara já haver recebido. Aspas. Antes de vós chamardes, já terei respondido. Fecha aspas. A afirmação contínua estabelece a crença no subconsciente. Não seria necessário fazer uma afirmação mais que uma vez se a pessoa tivesse fé perfeita. Não se deve suplicar ou implorar, mas dar graças repetidas vezes por já ter recebido. Aspas. O deserto se regozijará e florescerá como a rosa. Fecha aspas. Este estado de regozijo que ainda está no deserto, estado
de consciência, abre caminho para que a coisa seja concedida por Deus. A prece do Senhor é na forma de mandamento e pedido. Aspas. Dai-nos o pão nosso de cada dia e perdoai nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Fecha aspas. E termina em louvor. Pois tu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Fecha aspas. Quanto às obras de minhas mãos, comandai-me. Assim, a prece é um comando e um pedido, louvor e ação de graças. Portanto, compete à pessoa fazer crente de que, com Deus, todas as coisas são possíveis. Isso é suficientemente fácil dizer no abstrato, mas um pouco mais difícil quando se confronta um problema real. Exemplo: uma pessoa tinha a necessidade de aparecer com um dinheiro dentro de um dado tempo. Ela sabia que devia fazer algo para que tal se realizasse, se manifestasse, e então ela pediu uma indicação, um sinal. Ela passeava por uma loja de departamentos quando avistou um bonito cortador de papéis cor-de-rosa. Ela sentiu-se atraída a ele. Aí pensou: eu não tenho um cortador de papéis que seja bom para cortar cartas contendo cheques grandes. Então, ela comprou o cortador de papel, o que a mente racional teria chamado de uma extravagância. Quando ela o sentiu em suas mãos, ela começou a pensar nela mesma, abrindo um envelope que continha um grande cheque, e depois de algumas semanas, ela recebeu o dinheiro. O cortador de papel cor-de-rosa significou a sua ponte de concretização da fé. Contam-se muitas histórias sobre o poder do subconsciente quando administrado com fé. Um homem passava a noite em uma casa de fazenda. As janelas do quarto haviam sido pregadas e no meio da noite ele se sentiu sufocado e rapidamente foi no escuro até a janela. Ele não podia abri-la, então ele esmurrou a vidraça com seu punho, permitindo que algumas rajadas de ar fresco entrassem, e a partir daí teve uma maravilhosa noite de sono. Na manhã seguinte, ele descobriu que havia, de fato, esmurrado o vidro de uma estante e a janela havia permanecido fechada durante toda a noite. Portanto, ele havia se suprido de oxigênio simplesmente por pensar em oxigênio. Quando um estudante começa a fazer uma apresentação, nunca deve retroceder. Aspas. Não deixai que o homem hesitante pense que receberá qualquer coisa do Senhor. Fecha aspas. Um aluno, certa vez, fez esta maravilhosa afirmação: quando eu peço ao Pai
por qualquer coisa, eu bato meus pés no chão e digo: Senhor, não aceitarei nada menos do que eu pedi, e sim, muito mais. Então o homem nunca deve se comprometer, aspas, tendo feito tudo, pare e espere, fecha aspas. Este é, às vezes, o momento mais difícil de uma realização. Vem uma tentação para se desistir, voltar atrás, comprometer-se. Aspas. Deus também serve àquele que apenas para e espera. Fecha aspas. As realizações frequentemente vêm na última hora, porque o homem aí deixa estar, para de pensar, e a infinita inteligência tem aí a chance de entrar em ação. Aspas. Os desejos fatigantes do homem são respondidos de forma fatigante, e os seus desejos impacientes os são de forma delongadas ou realizados de forma violenta. Fecha aspas. Por exemplo, uma mulher me perguntou por que é que ela constantemente perdia ou quebrava os seus óculos. Descobrimos que ela muitas vezes dizia para si mesma e para os outros de forma vexatória: Oxalá que eu me livrasse de meus óculos. Fecha aspas. Assim que o seu desejo impaciente foi violentamente realizado, o que ela deveria ter pedido era por uma visão perfeita, mas o que registrou no subconsciente foi simplesmente o desejo impaciente de livrar-se dos óculos, de modo que estes continuamente se perdiam ou se quebravam. Há duas atitudes mentais que causam a perda: o desprezo, no caso da mulher que não gostava do marido, ou o medo da perda, que desenha uma imagem de perda no subconsciente. Quando um aluno consegue se livrar de seu problema, livra-se do fardo, ele então terá uma manifestação instantânea. Uma mulher passeava durante um dia bastante tempestuoso e seu guarda-chuva foi soprado pelo avesso. Ela chegou a quase visitar umas pessoas que ela nunca havia conhecido e não quis fazer a sua primeira aparição perante eles com um guarda-chuva dilapidado. Ela também não podia atirá-lo, uma vez que ele não pertencia a ela. Assim que, em desespero, ela exclamou: Oh, meu Deus, toma conta deste guarda-chuva, pois eu não sei o que fazer. Fecha aspas. Um momento mais tarde, uma voz atrás de si: Minha senhora, quer que eu conserte o seu guarda-chuvas? Ali se encontrava alguém que consertava guarda-chuvas. Ela respondeu: Claro que sim. Então, o homem consertou o guarda-chuva enquanto ela entrou na casa para fazer a visita, e quando ela retornou, tinha em suas mãos um bom guarda-chuvas. A lição
é que há sempre um reparador de guarda-chuvas por perto, no caminho do homem, quando este coloca o seu guarda-chuva, ou seja, uma situação ou problema, nas mãos de Deus. Deve-se sempre fazer seguir a uma negação, uma afirmação. E para ilustrar isso, lembro-me de um evento. Chamaram-me ao telefone tarde da noite para tratar de um homem que eu nunca havia visto. Aparentemente, ele se encontrava muito doente. Então, eu fiz a afirmação seguinte: eu nego esta aparência de doença. Isso não é verdadeiro, portanto não pode ser registrado em sua consciência. Este homem constitui uma ideia perfeita na mente divina, pura substância que exprime a perfeição. Fecha aspas. Na mente divina não há tempo ou espaço, portanto, a palavra alcança instantaneamente o seu destino e não retorna vazia. Tenho tratado pacientes na Europa e descoberto que o resultado é instantâneo. Sempre me perguntam qual a diferença entre a visualização e a visão. Visualização é um processo mental governado pela razão ou mente consciente. Visão é um processo espiritual governado pela intuição ou pela mente supraconsciente. O aluno deve treinar a sua mente a receber esses flashes de inspiração e a trabalhar com as imagens divinas através de indicações ou sinais definitivos. Quando um pode dizer: eu desejo apenas aquilo que Deus deseja para mim, seus falsos desejos desaparecem de sua consciência e um novo conjunto de sinais lhe são dados pelo mestre arquiteto, o Deus interior. O plano de Deus para cada homem transcende a limitação da mente racional e é sempre o quadrângulo da vida que contém a saúde, a riqueza, o amor e a perfeita autoexpressão. Muitos homens constroem para si, na sua imaginação, uma casa, quando ele deveria estar construindo em sua imaginação um palácio. Se um aluno tentar forçar uma demonstração por meio da mente racional, ele de fato causará a ela um bloqueio. Aspas. Eu vou apressar isto, diz o Senhor. Ele deve apenas agir mediante a intuição ou sinais definitivos. Aspas. Descansai no Senhor e aguardai com paciência. Confiai nele e ele concederá que aconteça. Fecha aspas. Já vi a lei acontecer de maneira mais espantosa possível. Por exemplo, um aluno afirmou ser necessário que ele tivesse $100
no dia seguinte. Tratava-se de uma dívida de vital importância que ele tinha de pagar. Então, eu fiz o pedido, declarando que o espírito nunca tarda demais e que o recurso estava bem próximo à sua mão. Naquela noite, ele telefonou-me contando sobre o milagre. Disse-me que lhe passou pela cabeça o pensamento de ir até o seu cofre forte no banco e examinar alguns papéis. Disse que, ao verificar os papéis, ao chegar no fundo da caixa, encontrou uma nota novinha de $100. Ele ficou perplexo, dizendo que nunca havia colocado aquele dinheiro ali, pois várias vezes já havia mexido naqueles papéis. Pode ter sido uma materialização, assim como Jesus Cristo materializou os pães e os peixes. Atingirá o homem o estágio em que as suas palavras se farão carne ou se materializarão instantaneamente. Aspas. Os campos, maduros com a colheita, se manifestarão imediatamente, como acontecera em todos os milagres de Jesus Cristo. O próprio nome de Jesus Cristo, por si só, já tem um tremendo poder. Ele significa a verdade que se faz manifesta. Disse ele: o que quer que pedirdes ao Pai, em meu nome, ser-vos-á dado por ele. Fecha aspas. O poder desse nome eleva o indivíduo a uma quarta dimensão, onde ele é liberto de todas as influências astrais e psíquicas e se torna incondicional e absoluto, assim como Deus mesmo é incondicional e absoluto. Tenho visto muitas curas realizadas pelo uso das palavras em nome de Jesus Cristo. Cristo foi tanto uma pessoa como um princípio, e o Cristo interior de cada homem é o eu redentor e sua salvação. O Cristo interior é a própria quarta dimensão, o homem feito à imagem e semelhança de Deus. Esta é a pessoa que nunca falhou, nunca conheceu a doença ou mágoa, nunca nasceu e nunca morreu. Ele é a ressurreição e a vida de cada homem. Aspas. Ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Quer dizer que Deus, o universal, a trabalhar no lugar do particular, torna-se o Cristo no homem, e o Espírito Santo significa Deus em ação. Assim, dia a dia, o homem está a manifestar a Trindade do Pai, Filho e Espírito Santo. O homem deve fazer do pensamento uma arte. O mestre pensador
é um artista e é cuidadoso em pintar somente as imagens divinas sobre a tela de sua mente. E ele pinta esses quadros com magistrais pinceladas de poder e decisão, tendo fé perfeita de que não existe poder capaz de manchar a sua perfeição e de que eles manifestarão em sua vida como o ideal que se torna real. Todo poder é dado ao homem mediante o correto pensamento, a fim de trazer o seu céu sobre a sua terra. E esta é a meta do jogo da vida. As suas regras, pois, são a fé sem temor, a não resistência e o amor verdadeiro. Espero que cada pessoa que ler ou ver este livro se liberte agora de tudo aquilo que pensava estar aprisionando-a todo o tempo, opondo-se entre ela e si mesmo, e que conheça a verdade que a libertará, que a deixará livre para realizar o seu destino, para manifestar em si o desígnio divino de sua vida, a saúde, a riqueza, o amor e a perfeita autoexpressão. Que você seja transformada pela renovação da sua mente. Apresento a seguir um conjunto de palavras e expressões de poder que o ajudará infinitamente na sua caminhada. Prosperidade. Deus é o meu recurso infalível, e grandes somas de dinheiro vêm para mim, sob a sua graça e bênção, e de formas perfeitas. Condições perfeitas. Todo o plano que não for da vontade de Deus, que está nos céus, será dissolvido e dissipado, e o plano divino é o que prevalecerá. Somente aquilo que for verdadeiro diante de Deus será verdadeiro diante de mim, pois eu e o Pai somos um só. O divino amor é a química mais poderosa do universo e dissolve tudo que não seja ele próprio. Que o divino amor dissolva e dissipe agora todo estado ou condição imperfeitos de minha mente, de meu corpo e de minhas ações. Fé. Já que Deus e eu somos um, eu sou um com o meu benefício, pois Deus é ao mesmo tempo o doador e a dádiva, o benfeitor e o benefício. Saúde. O divino amor transborda a minha consciência com saúde, e cada célula de meu corpo se enche de luz. Visão. Os meus olhos são os olhos de Deus, e eu enxergo
com os olhos do Espírito. Vejo claramente o caminho aberto. Não há obstáculos em minhas veredas. Consigo ver claramente o plano perfeito de minha vida. Orientação. Sou divinamente sensível aos sinais de minha intuição e presto instantânea obediência à tua vontade. Audição. Meus ouvidos são os ouvidos de Deus, e eu ouço com os ouvidos do Espírito. Não sou resistente e estou disposto a ser conduzido. Ouço alegres, boas novas de grande regozijo. Trabalho perfeito. Eu tenho um trabalho perfeito e, de modo perfeito, presto um serviço perfeito por um pagamento perfeito. Livramento de qualquer tipo de prisão. Lanço e transfiro esse fardo para o Cristo interior e sigo em perfeita liberdade. Ao estudar e praticar os princípios estabelecidos neste livro, você poderá encontrar a prosperidade, resolver problemas, melhorar sua saúde, melhorar suas relações interpessoais, em outras palavras, ganhar o jogo da vida. Caros amigos, inscritos ou não no canal J. Carlos de Andrade CLW do YouTube, esse é o término da quarta e última parte da obra O Jogo da Vida. Muito obrigado a você por se inscrever em meu canal, deixar o seu comentário e ainda o like na publicação como forma de apoio. Até breve.